Simbora para mais um Ball Talk. Rafão Martins de volta com vocês com os destaques da semana 7 da NFL. E se na semana passada teve prorrogação a rodo, agora foi só amassada. E a gente vai falar desses atropelos todos e muito mais por aqui. Na companhia, pela primeira vez, estou recebendo aqui Rafael Bellatini, que tá fazendo muito conteúdo lá no Toque Passa também. Um prazer te ter aqui, viu, amigo? Prazer é todo meu, Rafão, meu xará, Rafael Martins. Também sou Rafael Martins, também, Rafael Bellatini Martins. Aí, ó. É um prazer enorme estar aqui. É um programa de Rafaéis Martins, então, para falar de NFL. Tá em casa, tá em casa. Ó, antes da gente partir pro assunto principal aqui do podcast, que vocês estão ligados que é o futebol americano, aqueles recadinhos de sempre, né? Primeiro que essa resenha aqui que você tá ouvindo, ela é gravada ao vivo lá na Twitch, twitch.tv/o Rafão Martins, com PH e sem acento. Cola por lá que tá rolando umas livezinhas também durante o jogo. A gente faz uns tire makers pra galera ficar xingando depois no Twitter. Tem muito papo legal por aqui. E tá tendo umas visualizações interessantes no YouTube. E eu entrei lá no Analytics e vi que mais da metade das pessoas que estão assistindo não são inscritos no canal. Então, por favor, se inscreva aqui no canal do YouTube também, deixa o like e o comentário, que é muito importante para o YouTube continuar divulgando aqui os vídeos, perfeito? Quem sabe a gente aumenta ainda mais o número de visualizações aqui nesse canal. Perfeito? Também tá no feed, nos agregadores do podcast. E lembrando, deixa o subzinho na Twitch, que é só 7 pratas, e o homem precisa pagar o aluguel no fim do mês também. Então ajuda nós, que é importante. Você ganha acesso ao servidor exclusivo do Discord, a gente assiste uns jogos da NFL por lá também. Você pode dar o seu papinho aqui na live, fazer palpitaria e participar das nossas livezinhas aqui por meio do Discord, vale a pena. Além de conhecer os maiores geradores de conteúdo da internet, que são esses assinantes que adoram falar uma besteirinha também. Então, una-se, você não pode vencê-los, né? Una-se a eles, então vem, só vem. Bom, simbora falar da semana 7 da NFL. Rafa, sempre o convidado que começa, temos muitos jogos, então fique à vontade para puxar o seu primeiro destaque aí da semana 7 da NFL. Bom, semana 7 da NFL, o destaque também é que a gente teve 6 jogos decididos por 22 pontos ou mais, né? Igualou um recorde da NFL aí. Foi uma semana, de fato, de jogos... A gente esperava até poucos jogos interessantes e acabou tendo muita lavada, né? Alguns surpreendentes. E para mim, o jogo mais surpreendente de todos essa semana era a expectativa de que fosse o melhor jogo e foi o mais surpreendente. Foi um jogaço, mas foi surpreendente pelo placar, inclusive. A vitória dos Bengals sobre os Ravens, né? 41-17. Acho que nem o mais otimista dos torcedores dos Bengals, aquele que tatuou o Day na cabeça dele, acreditava que poderia ir até Baltimore e fazer 41-17 na equipe dos Ravens, que era a sensação da NFL. Para mim, até fazendo um power ranking lá, toda semana eu falo assim, cara, os Ravens estão ali na beirinha para virar o primeiro lugar. Esse time tá bonito de ver jogar. E os Bengals destruíram de todas as formas possíveis, né? Porque a defesa não permitia que respirasse o Lamar Jackson, sabe? Não permitindo big plays, não permitindo, fazendo várias jogadas negativas, travando de todas as formas possíveis esse bom ataque da equipe dos Ravens. E depois o ataque dos Bengals foi espetacular. Essa dupla do Chase com o Burrow, cara, que coisa sensacional, que coisa deliciosa de se ver, né? Não, é uma das duplas mais divertidas de se assistir, não só nessa temporada, nos últimos anos. Porque o que eles estão fazendo é o que eu falei, cara. O papo do Ja'Marr Chase, se é o calor ofensivo do ano, agora o papo é se ele é o pro, porque tem poucos wide receivers da NFL jogando no nível que o cara tá jogando. E o próprio Joe Burrow também, 416 jardas, que é coisa pra caramba. É um cara que assim que ele chegou na NFL, eu falei, cara, eu não sei o que o Bengals tem ali, mas QB eles têm, assim. E é óbvio que teve a lesão no ano passado, que infelizmente atrasou um pouco aí a gente assistir Joe Burrow, mas já tá jogando a bola dele nesse ano. E é interessante também voltar um pouco, porque eu lembro na época do draft, que todo mundo tava falando pro Bengals pegar o Penei Sewell, porque é um cara que não tem como passar e tal, sei lá o quê. E o Bengals foi lá, bateu no peito, falou, ó, a gente vai trazer aqui o Riley Reiff. E o Riley Reiff, ele não é um grandíssimo de OL, mas ele é um cara mestre em fazer OL ruim virar média.
E o Bengals precisava disso pro Ja'Marr Chase jogar a bola deles. Eles identificaram que tinha um talento especial ali. E quando você tem uma escolha tão alta no draft, o que você quer é trazer o cara que é mais playmaker. É um cara que vai fazer jogada. E com Joe Burrow e Ja'Marr Chase, o Bengals acertou em cheio em dois caras que estão fazendo jogada, estão carregando esse ataque. O Joe Mixon, obviamente, tá aproveitando esse volume aéreo e tá capitalizando no jogo terrestre, tá fazendo também uma boa temporada. O OL vem funcionando, a defesa do Bengals pressionou pra caramba, o Sam Hubbard jogando a bola, Trey Hendrickson, outro veterano que foi uma boa contratação. E o time do Bengals, Rafa, é a seed número 1 da AFC da NFL. Então, e até voltando a essa questão do draft, quem acompanha lá no Toque Passa, eu defendia que tinha que ir atrás do Chase mesmo, que eu achava que a conexão era boa. Eu falei assim, eu acho que você precisa, eu entendo a lógica, eu faço sempre comparação de quarterback novo, é o celular novo. Quando você compra um celular novo, você trata com carinho, a primeira coisa que você faz é comprar uma capinha nova para proteger ele, trava ele do cantinho aqui, não vai deixar machucar, nada. E os Bengals falharam nisso na temporada passada, deixaram o Burrow se machucar. Nessa temporada, tem que pegar a primeira escolha e você tem que proteger. Eu entendo que um offensive line bom você consegue montar com jogadores de segunda, de terceira, de quarta, de sexta rodada, jogadores não draftados. Basta você ter um bom trabalho de linha, você trabalhar de fato esse pessoal para fazer a proteção, identificar de onde vem a pressão. A gente vê muito jogador bom, prospecto interessante de OL, que quando chega na NFL para jogar de fato, acaba sendo ruim porque é mal trabalhado. Aí é trabalho do treinador errado, né? A gente vê muito desses casos aí, vários times interessantes que acabam jogando mal. O Silvio era uma boa escolha, claro, era uma boa. Mas, e aí o Burrow ia pegar aquela bola, tem bons alvos, tá, mas ele não tem aquela química. O que ele conhece do Chase, como os dois já se conhecem muito bem, já passaram a vida ali jogando no college football, e ia funcionar muito certo. E tá mostrando isso aí na NFL. Então, é um time que passa a ter essa vantagem. A proteção pode não durar por 10 segundos na frente dele da linha, mas com o Chase, ele não precisa de 10 segundos. Ele, em 2 segundos, o Chase é um ótimo corredor de rotas, ele vai se livrar, ele vai ser uma opção, então você consegue se livrar rapidamente da bola. Tem outras formas de você fazer esse time funcionar, né? Então eu acho que esse é o grande mérito. E vou destacar também o Zach Taylor, técnico da equipe dos Bengals, que para mim era um técnico que entrava nessa temporada já com a corda no pescoço. Era um treinador que tinha que conseguir dar resultado nesse ano, ou então ia ser demitido já começar janeiro procurando emprego. E é uma resposta incrível, né? É uma resposta muito boa mesmo, que é um time que pegou acho que quase todo mundo de surpresa. A gente esperava uma evolução dessa equipe dos Bengals, mas jamais a gente ia chegar e falar assim, semana 7 eles vão estar liderando a AFC. Fala assim, você tá maluco, você usou alguma coisa, não faz sentido nenhum. É isso aí. O Bengals também teve o tight end, o CJ Uzomah, com 90 jardas e 2 touchdowns em 3 recepções. Então, assim, é um cara também fazendo diferença por lá. Eu quero também falar do Baltimore Ravens, que foi um time que eu levantei muito na semana passada, porque também atropelou, né? Então, fazia sentido. Mas, assim, sentiu falta do jogo terrestre. Realmente, o único fator que no jogo corrido foi o Lamar Jackson. O Latavius Murray fora dessa partida foi sentida a falta dele. Mas o Ravens, até o intervalo, era 3 pontos de diferença. O jogo estava ali. Foi realmente na segunda parte. Faltou finalizar e no trajeto final ali o Bengals disparou, que o ataque realmente deu um clique ali que foi difícil do Ravens segurar. E Sabe que pode ser uma mensagem, só que isso passa também? Que pode ser a dica para os outros, né? Se você conseguir abrir uma vantagem para essa equipe dos Ravens e forçar mais, eles tentarem soltar mais a bola, buscarem mais o passe, pode ser o problema, entendeu? Essa é a mensagem. Quando você tem essa opção de enganar o cara que você vai correr ou vai passar, tudo está funcionando bem. A partir do momento que você está muito atrás no placar, você tem que buscar mais big plays. Sim. Aí foi a hora que complicou de vez para os Ravens. Exatamente, eles tiveram que ficar um pouco mais unidimensional, né? Porque tinham que poupar o relógio e criar jogadas mais dinâmicas, mais explosivas. Então
De fato, isso ajudou bastante a defesa do Bengals. E assim, jogou muita bola a defesa do Bengals. Isso aí não tem muito papo de esquema. Os caras estavam jogando muita bola depois do intervalo. E eu tenho que defender o meu menino, tá? Rashad Bateman, 80 jardas nesse último jogo. Vamos ficar de olho que ele voltou agora. Tá começando a fazer o barulhinho dele na NFL também. Rapaziada, sabe que eu era muito fã de Rashad Bateman, wide receiver do Golden Gophers aí chegando no draft. Bom, vamos lá, falamos bastante de Bengals e Ravens, mas eu acho que tinha que ser falado, né? Porque foi um resultado que realmente se destacou. Eu vou puxar aqui agora Vou puxar um outro jogo muito interessante, que foi o jogo do Bug. Porque era um QB que fez carreira em Detroit e o outro que fez carreira no Rams de lados trocados, né? O Jared Goff e o Matthew Stafford. E, cara, o Lions até o final ali, até o terceiro quarto ganhando. O terceiro quarto termina 19-17 pro Detroit Lions. E a gente começa a não entender nada. E eu tava perdido, que eu falei, brother, eu não sei o que tá acontecendo mais. Porque a gente tenta palpitar e o Lions, que é um time sem vitória, estava no final do terceiro quarto ganhando do Los Angeles Rams, que era o time número 2 no meu Power Ranking. O que tá acontecendo? Tudo bem. No final, a gente viu lá, o Rams tomou conta, o Cooper Kupp. Cara, o Cooper Kupp, ele tá querendo mandar a mensagem que ele é o melhor wide receiver desse ano, porque tá difícil de bater de frente também com ele. O Matthew Stafford, foi o comentário que eu fiz na semana passada, que ele teve aquele passe pro Cooper Kupp sem olhar. Eu falei, aquilo ali não foi só um lance, aquilo foi uma mensagem do Matthew Stafford, que é o seguinte, ó, tô em casa, já entendi o que tá acontecendo, eu já sei onde os caras estão, não preciso nem olhar, pô, tá ali. Então, a autonomia que o McVay sempre quis passar pro Jared Goff, o Matthew Stafford, em menos de uma temporada, foi lá, botou debaixo do braço e falou, pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo aqui. E isso tá fazendo uma diferença absurda. Foi um jogo muito complicado pro Rams. A gente, um comentário que é inevitável, parece que o Detroit Lions é o melhor time 07 que a gente já assistiu, porque o time não parece realmente tão ruim assim, mas precisa ganhar jogos, né? Não adianta a gente elogiar um time que só perde. Eles precisam entender qual é a forma de ganhar jogos. A gente, fazendo uma comparação, a gente viu o Carilli ser campeão lá no Corinthians. Era um jogo horroroso, mas ele sabia ganhar jogos. O Lions tem que entender como finalizar os drives, marcar pontos e a defesa fechar quando precisa. Porque foi no último quarto que eles perderam o jogo para um dos melhores times da NFL. É engraçado, porque o ano passado a gente não conseguia entender como é que a equipe dos Steelers estava invicta, né? Porque era um time que não passava confiança nenhuma. Você via que ganhava jogos, mas como é que esses caras não perderam nenhum jogo? E agora a gente olha os Lions e fala, mas como é que esses caras não ganharam um jogo sequer? A equipe dos Texans já venceu o jogo, os Jets já venceram jogos. Sim. E os Lions são melhores que esses times. Eu acho que melhor que a equipe dos Giants. Eu gosto mais de ver alguns jogos dos Lions, acho mais interessante, vejo mais qualidade em muitos momentos do que outros times da NFL. Os Eagles em vários momentos, então tem uma qualidade ali, né? Teve aquela derrota dolorosa ali há 2 semanas que o técnico até chorou, não fazia sentido. Mas eu queria destacar aqui a questão dos Rams, porque os Rams é um time que eu comecei apostando como a equipe que ia chegar no Super Bowl, que ia jogar o Super Bowl em casa, que ia ganhar o Super Bowl. Mas nas últimas semanas, as vitórias não têm me convencido. Sabe, assim, ok, é o tal W lá, mas você percebe que correu risco desnecessário, que não é... Desde aquela vitória contra o Tampa Bay Buccaneers, eu não vi uma vitória que eu olhasse e falasse assim, cara, esses Rams aqui são de fato um time de me botar medo. Parece que é um time que tá levando da forma que tem que levar a temporada regular, e aí vamos ver quando é que chega nos playoffs. E a conexão com o Cooper Kupp tá maravilhosa, é incrível. Os dois já se conectaram de um jeito tão forte, só que eu ainda reclamo que eu acho que o Stafford tá exagerando em certos momentos com o Kupp. Ele tem o Woods, que é um baita no recebedor, ele tem outros caras que o Higbee, o Jefferson, são outros bons recebedores, e parece que tem hora que o olho dele tá muito travado e acaba excedendo. Foram 13 passes lançados na direção do Cooper Kupp no último jogo e 6, por exemplo, para o Woods, que é um baita no jogador, né? Então, eu acho que dá para começar a distribuir um pouquinho mais esses passes. Eu entendo que é seguro, você manda 13 bolas, ele recebe 10,
mas vai ter um momento contra um time mais forte, contra uma defesa mais forte, que pode ficar um pouquinho batido. Você pode acabar criando uma armadilha para você mesmo. Eu acho que é isso que o Sean McVay tem que pensar também e dar um toque pro Stafford. Eu sei que vocês estão aí, ó. Esse bromance está certinho, funciona bem, mas tá na hora de vocês conhecerem outras pessoas, né? Dá uma variada no placar. Exatamente. Até porque vai chegar, assim, a gente tá na semana 7, não chegamos nem à metade de fato da temporada. Cada vez mais os times começam a se entender, né? Você começa a ter mais e mais tendências, tanto ofensivas quanto defensivas do outro time. E o time que vai se dar melhor é o time que sabe vencer de formas diferentes. Você precisa achar qual é a forma de vencer. É claro que o Bill Belichick sempre falava, vamos tirar o plano A dos caras e eles têm que ganhar com o plano B. E às vezes o plano B funciona, só que qual é o plano B do Rams? Se você tira o Cooper Kupp, o que o Rams, como o Rams te ganha, né? Então é isso que a gente tem que... E faz parte, o Rams é a primeira temporada do Matthew Stafford, eles estão se encontrando e a filosofia do time, né, a identidade ofensiva do time está sendo construída. Ficou fácil de perceber que Cooper Kupp e Matthew Stafford se entendem. Eles têm que entender o que está rolando ali, além dessa conexão que está sendo dominante em 2021. Mas é isso, Rafa, puxa o próximo. E tá sem jogo terrestre ainda, né? Precisa encaixar um pouquinho esse jogo terrestre. Lógico, perdeu ali na pré-temporada, mas precisa encaixar um pouquinho melhor. Acho que dá para fazer um trabalho melhor. Tem peças, por exemplo, na linha ofensiva para abrir espaço. Acho que o Sonny Michel não é um cara para ter 4 jardas numa partida, e o Henderson também pode render mais do que 45 jardas contra os Lions. Sim. Manda bala. Puxa mais um. Vamos puxar mais um jogo aqui. Vou falar de uma partida que surpreendeu todo mundo também. Sei lá, a gente começa. A gente está acreditando muito nessa equipe dos Chiefs ainda, que em algum momento maravilhoso o Patrick Mahomes vai fazer a mágica dele, tudo vai dar certo e vai voltar ao normal esse mundo. Mas tomar esses 27-3 da equipe dos Titans, e para mim foi. Sabe, perdeu o centrão, perdeu ali. Eu desembarquei do governo dos Chiefs. Eu não vou mais apostar nesses caras. Né? Foi um dos palpites que eu errei nesse final de semana, porque eu achava que os Chiefs, não, os caras vão dar um jeito. Vai ser um tiroteio e o Mahomes vai ter a bola. O Mahomes está lançando cada vez mais interceptação e parece aquela bola de neve, né? Aquele dominó, que uma coisa dá errada e puxa, o outro dá errado. A defesa, o ataque não consegue ficar em campo, a defesa é fraca e cansa e começa a levar muitos pontos, isso força o ataque a ter que forçar mais bolas, não tem jogo terrestre, a linha não protege, e aí é um erro atrás do outro, e começa a ficar uma coisa impressionante. Final do primeiro tempo do jogo contra os Titans, os Chiefs tinham 68 jardas contra 277, estavam perdendo por 27-0. Absurdo. Então, sabe, tinham ficado 7 minutos com posse de bola, sabe, contra 23 o adversário. Então, não tem como ganhar um jogo desse jeito. É a agressividade que sustentou o Chiefs por tanto tempo, inclusive escondia alguns problemas, né? Essa capacidade de você controlar a posse de bola. Era lindo você falar, pô, o Chiefs consegue fazer um drive de 80 jardas em 3 jogadas. Ele pode estar perdendo de 14 pontos, que eles fazem 21 num estalar de dedos. E a defesa pode levar 30 pontos, porque o ataque faz 40, sem se esforçar. Só que, e agora que o ataque não tá sendo explosivo? Você não tem a capacidade de ser um pouco mais paciente e pragmático ali na construção do seu drive. Você depende dessa agressividade que, no momento, cada vez mais parece imprudência. São 6 interceptações são 6 jogos consecutivos com interceptação do Mahomes. Já são 9 interceptações no ano. Você está insistindo... Até onde você vai insistir numa filosofia de jogo que só tá colocando seu time pra baixo, pô? Você fez 3 pontos. É o primeiro jogo na história da carreira do Mahomes que ele não marca um touchdown ou faz 250 jardas passando a bola. Então, assim, todos os recordes negativos que você pode puxar, o Chiefs tá batendo. E assim, quando você tá dirigindo o carro, é uma rua sem saída, no final tem um precipício, você vai dirigir até cair no precipício ou você vai recalcular a rota? É isso que eu tô querendo entender, até onde o Chiefs vai tentar carregar essa fórmula de sucesso que agora só tá dando errado.
Então, e a outra situação, né? Que era um time que sonhava muito, chegou a falar várias vezes, a gente viu o Hill falando em pensar, a gente tá pensando em 20-0. A gente vai dar esse bounce back, a gente vai voltar para o Super Bowl, a gente vai chegar pelo terceiro ano seguido, a gente perdeu, mas nosso lugar é ganhando o Super Bowl, a gente vai recuperar essa taça. E aí começa essas coisas, dá tudo errado aqui, dá errado ali, dá errado lá, e você começa a olhar o schedule, né, o calendário da equipe dos Chiefs. Olha, eu estou prevendo pelo menos mais o quê? Talvez mais 5 vitórias. É um calendário bem difícil. É bem plausível você imaginar que os Chiefs vão terminar com uma campanha negativa nesse ano, o que é absurdo. É isso, é isso. Então, uma pena pro Kansas City Chiefs, mas muito, muito bem, meu Tennessee Titans. Eu tenho 2 comentários para fazer sobre o Titans. O primeiro é que eu cravei Titans vencendo, porque eu falei, o Chiefs pode até ter mais talento, mas o Titans hoje é um time melhor. O time tá executando melhor e tá jogando melhor. Foi lá, passou o carro. E o número 2 é o seguinte: falem de Derrick Henry que ele não pode ser MVP porque ele é running back, agora ele tá passando a bolinha dele e acabou, pô. Esquece. Bugou agora o pessoal da votação lá, né? Porque não dá mais para ser Offensive Player of the Year e deixar o MVP para quarterback, porque aí o MVP, não, mas é porque ele passa a bola. Tá, o Derrick Henry também, só não teve oportunidade. Inclusive, eu até falar, lá no Toque Passa, eu fiz um comentário depois que acabou a partida, assim que acabou, eu gravei já no domingo um vídeo. Aí o cara falou assim, pô, mas você focou muito ali nos times, você não falou do mérito. Não, tem que dar aqui meus parabéns. Primeiro lugar para o Vrabel, que é um cara que eu critico muito porque não fazia a defesa funcionar. Eu achava que era obrigação do Vrabel, por todo o histórico dele como jogador, fazer a defesa funcionar. Era obrigação. Não conseguia. Tá fazendo. A defesa você tá vendo, tá aparecendo, tá fazendo o big play, tá aparecendo na hora certa. Contou um pouquinho com a sorte, com o escorregão do Allen na semana passada, mas também faz parte do jogo e claro, no restante do jogo também fez o seu papel. Chegou naquela situação porque eles fizeram o trabalho deles direito durante toda a partida. Então, os Titans têm todo o mérito, e que homem que é Derrick Henry. É um cara que não tem o que dizer, é espetacular, sabe? Agora até passando a bola, ele recebe, passa e corre. É o jogador perfeito. É isso, a defesa do Titans tá jogando muita bola. O menino Harold Landry, que tá em ano de contrato, eu não sei o que acontece com os caras quando eles vão ser pagos no off-season, que os caras viram monstro, irmão. Harold Landry tá jogando num nível que eu nunca vi Harold Landry jogar, assim, tá pressionando e conseguindo sacks todo o jogo. Bud Dupree também, que foi contratação, fez sacks e conseguiu também forçar fumble. Denico Autry com 2 sacks e 4 QB hits, assim, a defesa do Titans, que podia fazer em cima dessa linha ofensiva do Chiefs, que é outro problema do Chiefs nessa temporada, a linha ofensiva, os novatos não estão conseguindo entregar o que é. E a gente achava que era mais fácil, a gente achava que estava mais forte, né? A gente achava que tinha corrigido antes na pré-temporada, a gente falava assim, não, corrigiram o problema deles, que era a linha, tá corrigido. E enfim, tá até pior. Exatamente. Então, muitos problemas pro Chiefs e muitos méritos pro Titans, que é um dos times que eu vou ficar de olho. No meu Power Ranking vai sair, eles já estão batendo na porta ali do top 5, eu vou acompanhar de perto esse time do Titans que tá jogando uma bolinha redonda. Eu vou puxar aqui, eu sei que não é um jogo de grandes torcidas. Se bem que temos torcedores aqui sim no Brasil de Philadelphia Eagles, mas é o seguinte, cara. Eu vou falar da Seed 2 da AFC, não tem como, porque o Las Vegas Raiders também tá jogando muita bola. Desde que o Gruden foi demitido lá pelos problemas dele, e demitido, obviamente, de forma muito justa, o Rich Bisaccia tá colocando em campo um dos times mais completos, porque a defesa tá jogando muita bola e o ataque também. O Derek Carr no final do jogo, o Derek Carr que pra mim tá tendo a melhor temporada da carreira dele também em 2021. Derek Carr depois do jogo, ele fala, cara, o Bisaccia não só tinha que ser o head coach agora que o Gruden saiu, como eu acho que ele tem que ser o head coach no futuro, pô. Ele tá fazendo um trabalho diferenciado e ele tem uma humildade diferente. Eu não sei se é humildade ou se é uma falta de experiência, porque os head coaches normalmente são os primeiros caras a dar entrevista quando acaba o jogo. E ele manda os jogadores primeiro e só faz a entrevista no final. Assim, ele fala, não, deixa os caras falar, deixa as estrelas ali, entendeu? Eu não sei se é uma falta de preparo ou se, de fato, parte de uma humildade, de uma cultura que ele tá querendo construir no time. Eu não sei. Eu sei que tá dando certo e que o Raiders tá jogando muita bola, né, desde que ele assumiu como head coach.
E hoje ocupa a seed 2 da AFC, pô. O Yannick Ngakoue com 2 sacks e 2 tackle for loss, né, nesse jogo também. É um cara que achou o seu espaço ali no Raiders depois que ele deu uma pingada pra lá e pra cá com problemas de contrato, né? Arranjou treta lá em Jacksonville, arranjou treta no Vikings, arranjou treta por onde passou. Mas tá jogando a bolinha dele agora ali no Raiders e tá sendo importante pra ser um dos principais playmakers dessa defesa. Henry Ruggs também tá conseguindo construir em cima de jogos. É um time pra gente prestar atenção, que o Las Vegas Raiders realmente tem sido um time difícil de se bater nessa temporada. Então, e ainda é uma incógnita, né? Porque é aquele time que venceu os 3 primeiros jogos, aí perdeu os 2, e no momento que você acha que não vai dar nada, porque o Gruden sai fora, vem e ganha os 2 jogos. Eu acho que uma vitória contra os Eagles hoje representa pouca coisa, né? Os Eagles é um time, uma reconstrução completa, até o Hurts indo embora no meio da temporada, enfraquece mais um time como esse. O Hurts, para mim, é um cara que tá com a posição mais ameaçada de todas os quarterbacks, se for imaginar. Acho que ninguém confia no Hurts lá. E eu falo até, né? Você tem um Gardner Minshew lá, né? Pô, tenta um Gardner Minshew. Eu acho um bom jogador. Eu acho que os caras estão bobeando ali. Dá uma ajeitada. Mas talvez tenha aquela impressão de quero matar totalmente a ideia se o Hurts é um quarterback decente ou não para o meu futuro. Sobre o Bisaccia, eu vi muitos reports falando da estrutura que o Gruden criou lá na equipe dos Raiders, que basicamente impediam que o time funcionasse sem ele por lá, a franquia funcionasse, tudo passava por ele, toda a situação, e o Bisaccia era um cara que estava do lado dele, né? Então o cara tá vendo ali, ele sabe mais ou menos como é que funciona, ele é um cara que ninguém é insubstituível, o Gruden precisa entender isso, né? E o Bisaccia tá fazendo o trabalho direitinho, e nessa humilde é bom, você vai conquistando o elenco para o seu lado, é um perfil completamente diferente do Gruden, a gente sabe que muita parte do trabalho do Gruden, muita gente que trabalhou com o Gruden entendia que esse lado dele de dominante, do cara que não divide com ninguém, acabava afetando conforme vai passando as semanas. Então o time às vezes até começa bem, mas aí o holofote tá tudo no cara, então vai lá e se vira sozinho, então faz você, fui eu que passei, você que é o cara, né? Pode criar um clima ruim e o Bisaccia pode aproveitar. É um trabalho que começou bem feito e elimina esse fator que poderia dar errado do ego do Gruden. É interessante. Eu não consigo cravar ainda que esse time aqui é uma equipe forte. Estou gostando do que estou vendo, mas ainda para mim é uma das incógnitas da temporada. Tem muito potencial para chegar nos playoffs, como se você chegar para mim e falar assim, olha, não passou, não chegou na pós-temporada nem como o 7º level quarto, falo, não, tudo bem, entenda, é compreensível. Eu falo, pra mim, o Raiders é aquele time que, entre os médios, ele é o melhor, assim. Ele vence time médio. Sim, e contra contender, a gente sempre vai questionar, porque realmente não tá jogando nesse nível dominante. Bateu o Ravens, mas foi lá na semana 1. Mas teve derrota também contra o Chicago Bears, que é uma coisa inexplicável nessa temporada a gente assistindo. Só que os 2 próximos jogos, ele entra numa bye agora, na bye week, e os 2 próximos jogos, Giants e Chiefs. Então são jogos muito vencíveis aí pro Raiders conseguir se encontrar numa campanha 7-2 e fica difícil de questionar, né? Depois pega o Bengals, que o buraco já mais embaixo a gente falou, o Bengals tá jogando muita bola. O Numiva veio trazer aqui falando que o Mahomes jogou 2 jogos ruins em 3 semanas, estão agindo como se ele fosse um lixo. Não acho que o Mahomes é um lixo. Ninguém falou que o Mahomes é um lixo. O Mahomes ainda é, pra mim, o melhor QB da NFL. O Tyreek Hill, pra mim, é um dos melhores wide receivers da NFL. O Travis Kelce é um dos melhores tight ends da NFL. Só que não é tênis, irmão. Não é tênis. Tu não tá jogando sozinho. O futebol americano lá fora, eles falam o seguinte, ó. The Ultimate Team Sport. É o esporte mais coletivo que existe, porque se não for todo mundo ali trabalhando junto, nada vai acontecer. Se não for a linha ofensiva ajudando o Mahomes, se não for o próprio Mahomes entendendo até onde ele pode ir com a agressividade dele. Vamos lembrar daquela interceptação que o Mahomes, quase caindo, jogou a bola pro alto. Aquilo não pode acontecer. Aquilo é uma confiança que passa de confiança e se torna imprudência. O Chiefs precisa tomar conta da bola, entendeu? Então, é o que eu falei. E foi o meu discurso quando eu cravei a vitória do Titans. Eu falei, o Chiefs
pode ter mais talento. O Titans é um time melhor, porque é o time que vai vencer. Então... essa bola do Mahomes, ele não fazia isso mais desde a temporada de calouro. De calouro, que ele sempre tentava o home run e achava que ele ia conseguir achar um passe magnífico, caindo, e aí ele lança com a outra mão, ele tentava, e acabava tendo uns turnovers nessa primeira temporada. Depois parecia que ele tinha entendido que não era assim que funcionava, e agora acho que pelo desespero de saber que a defesa dele vai obrigar o ataque a produzir 35, 40 pontos por jogo, ele está cometendo os mesmos erros lá de trás. É isso aí. Bom, vamos caminhar? Quer puxar mais algum aí, Rafa? Vou puxar mais um jogo aqui, um jogo que também, de certa forma, me surpreendeu, porque eu achava um jogo que seria um jogo muito mais equilibrado. A vitória do Tampa Bay Buccaneers, 38-3 contra o Chicago Bears, que foi um jogo que acabou sendo tão desequilibrado que o segundo tempo foi protocolar, né? O jogo foi decidido no primeiro tempo, 35-3 no primeiro tempo, e aí saiu um field goal lá no quarto período, mas estava todo mundo decidido. A defesa dos Bears, que eu gosto, que eu aposto bastante, não incomodou, sabe? Não foi párea para nada. O ataque segue sendo uma coisa que o Matt Nagy, cara, que trabalho horrível, como não sabe utilizar a peça que tem, como não sabe o que fazer com o Justin Fields. É um treinador que... Olha, pode até acabar beliscando, olhando ali a NFC, talvez pode até beliscar uma vaga de playoff, mas é um técnico de qualquer forma precisa ser trocado, né? Até o pessoal fez uma brincadeirinha aí que ele tá com Covid, ele tá afastado do time agora, o pessoal falou, pô, afasta ele um pouquinho mais, assim, por mais umas 8 semanas, talvez a coisa funcione, afaste alguns quilômetros a mais da franquia, que talvez a coisa funcione. É um time que decepcionou. E os Buccaneers me impressionam. Olhando a tabela ainda, né? Vendo as semanas deles ali, cara, tem um potencial enorme para garantir um bye. Eu acho que o título da divisão está mais do que na mão, mas tem potencial enorme para ir como o primeiro colocado na divisão, na NFC, e descansar na primeira semana. E aí, Brady em playoff, com um time bom, descansado, a gente já conhece essa história, né? É isso aí. Esse jogo a gente tinha que falar porque o Tom Brady é o primeiro jogador da história com 600 touchdowns na NFL, né? E teve o lance da rodada que foi o Mike Evans, simples dodói das ideias, esquecer que a bola era do touchdown número 600 e entregar pro torcedor lá. Aí teve que ir o cara do Bucks pra negociar. Não, cara, vem aqui, a gente faz, acontece. Aí o cara ganhou jersey e helmet, ingresso, season ticket pra esse ano que vem. Deram um bande de coisa, mas assim, a bola Bitcoin, era mais cara. Ganhou um Bitcoin. Verdade. Ganhou um Bitcoin do Brady. Então, assim, ganhou, mas a bola era mais cara, a bola número 600. Irmão, se ele joga isso no eBay, sei lá, o que ele faz de dinheiro, esquece, né? Mas ia ficar com um clima tão ruim, né? Porque Exato. você imagina só, né? Você tem que trocar de time na hora. Se fosse um torcedor do outro time, eu não entregava. Mas é isso. Mas, ó, vamos ser sérios, ele tem season tickets para as próximas 2 temporadas. Você acha que no próximo jogo lá no Raymond James Stadium, na hora que ele pisar ali, não vai ter uma galera querendo tirar foto com ele? Ele virou uma personalidade na cidade. Dá para ganhar dinheiro agora virando youtuber, tiktoker, qualquer coisa. É isso, tá felizão com certeza. É uma marca, mais uma marca aí do Brady que não para de quebrar marcas existentes na NFL. Sobre o Bucks, o Leonard Fournette de novo com um bom jogo, cara. O Bucks conseguiu recuperar o running back que já era dado como bust, mas achou uma casa na Flórida ali também, porque né, a temporada que ele vem fazendo é muito boa e tem sido um nome importante aí pro Tampa Bay Buccaneers. Partidaça do Mike Evans com 3 touchdowns e assim, o Shaq Barrett e JPP também pressionando, forçando fumbles. Ninguém tá falando nada desse Tampa Bay Buccaneers como se não fosse o time dominante, o time quente. Estão falando do Cardinals. A gente sabe, é o time campeão, voltou a galera toda. Eles só estão ali fazendo deles, ganhando jogos e vão chegar nos playoffs. É isso que eles vão fazer. A melhor coisa pra eles até é isso aí, ó. Devagarinho, vão chegando. Estão lá. A gente já viu esse cenário com o Tom Brady, né? Acho que é até a dica do Brady, mas falou pros caras assim, ó, seguinte, temporada regular, a questão é se garantir, talvez garantir o bye, né? Que agora tem que ser o primeiro, só que você garante descanso. O importante é que você tem que jogar de verdade
na pós-temporada. Eu acho que a secundária tem muitos problemas, perdeu muita gente importante, então é um problema que tem que ser consertado, mas como tem semanas tranquilas e tá com uma campanha muito boa até esse momento, te permite fazer alguns testes. Então você consegue colocar uma peça aqui, por mais que dê errado, você troca na semana seguinte, tem uma tranquilidade para encontrar esse caminho. Acho que está muito tranquilo na divisão e na conferência. Eu gosto desses Cardinals, tá? Eu acho que é uma equipe que está um pouquinho deixada de lado. Eu acho que é um time forte, sim, é um time para brigar. A gente perguntando, fazendo comparação até com os Steelers da temporada passada. Eu não acho que seja isso, não. É um time forte. Mas por ter jogo ainda contra os Rams, vai enfrentar Seattle. Seattle, se o Russell Wilson tiver voltado, é um time que pode atrapalhar. A gente sabe como eles se matam ali dentro da divisão. Vai que os 49ers encontram alguma coisa e dá... Pode ser que role alguma coisa, né? Eu vou passar já pro Cardinals. Eu queria só antes falar que eu só consigo falar de 2 nomes no lado do Bears. Um é o Khalil Herbert, um novato, que tá mostrando uma bola interessante. Foram 100 jardas terrestres, 5 recepções para 33 jardas. Então, assim, parece que o Bears achou um running back nesse draft. E o Justin Fields, cara, 5 turnovers. Era o meu QB2 no draft, eu não consigo entender o que tá acontecendo, cara. Se a culpa é do Matt Nagy, eu não sei, mas tá faltando muita bola ali pro cara, tá ligado? E ele sofreu, né? Foram 3 fumbles e uma interceptação no primeiro tempo ainda. Uhum. Ele bateu uma marca que era do Jay Cutler, desde a semana 2, se não me engano, de 2010, do Jay Cutler. Então é triste quando você vê que o seu quarterback bate uma marca do Jay Cutler. É preocupante. Eu acho que ele tem potencial. Eu vejo muito mais problema na questão do treinador, assim como eu acho também lá em São Francisco um cenário bem parecido. São treinadores que têm quarterbacks que não sabem como utilizar esses caras para jogar. É isso aí, vamos acompanhar. Eu também não acho que o mundo acabou pro Justin Fields, não, mas vai ficar cada vez mais difícil de você sustentar o cara se ele tiver esse tipo de partida. Isso não pode ser corriqueiro, cara. Então, vai ter trabalho, Matt Nagy, vamos ver se ele consegue terminar a temporada. Para mim, a missão dele é ele conseguir ficar até o final do ano. Já é uma vitória pro Matt Nagy. Eu vou passar pelos resultados e a gente finaliza falando de Cardinals. No Thursday Night Football a gente teve o Cleveland Browns vencendo o Denver Broncos, jogo apertado 17-14, lembrando que o Browns, além de todos os desfalques, também foi com Case Keenum como o QB titular. Foi um jogo das ex do Minnesota Vikings, né, que era Teddy Bridgewater com o Pat Shurmur e o Case Keenum com o Stefanski, né, tava só a rapaziada old school do Vikings lá no comando do ataque. O Packers 24-10 para cima do Washington Football Team. O Packers, uma das melhores campanhas da NFC, só tem uma derrota na semana 1. E agora o MVP Aaron Rodgers vai pegar o Arizona Cardinals na quinta-feira agora, tá? Irmão, se tu perder esse Thursday Night Football, você não gosta de NFL, porque esse jogo... Sem o Devonta Adams, talvez, hein? Muito provavelmente. Devonta Adams tá no protocolo de Covid, o Lazar também aparece hoje no protocolo de Covid, então sem peças de wide receiver, já tava sem Zaire Alexander, Zadarius Smith e Bakhtiari, então... É um Packers remendado, mas é Aaron Rodgers, eu não vou questionar nada. O jogo em Arizona, o Cardinals pra mim favorito, mas irmão, eu não perco esse jogo por nada. O Giants venceu o Panthers 25-3, amassou o Panthers com o Sam Darnold indo pro banco e o PJ Walker entrando e nada de bom tá acontecendo por Carolina nas últimas semanas. O Patriots amassou o Jets, Zach Wilson lesionado, então foi 54-13 com o Mike White como QB titular. O Zach Wilson vai perder de 2 a 4 semanas e o Jets já trouxe Joe Flacco, o veterano, para comandar esse ataque nas próximas rodadas, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? O time toma 54-13 e traz o Joe Flacco. É isso que a torcida do Jets tem que engolir nessa semana. O Miami Dolphins, que o troféu de igual para igual já tá entregue na Flórida. Jogou como nunca, perdeu como sempre, 30-28 pro Atlanta Falcons. O Kyle Pitts, o calouro tight end, com mais 160 jardas também, jogando muita bola nas últimas semanas. Deixa eu ver jogos que a gente não passou ainda. O Colts, 30-18 para cima do Niners no Sunday Night Football.
Michael Pittman Jr., wide receiver, com um jogaço também. O Saints bateu ontem o Seahawks 13-10 num jogo horrível. Um jogo que todo mundo perdeu, né? Um jogo que todo mundo perdeu. Exato, todo mundo perdeu. Na verdade, só quem não perdeu é quem assistiu o Menencast, tá? Que foi uma baita de uma resenha. Foi uma baita de uma resenha. Cara, o Tom Brady falando, não, eu gostei muito dos jogos que eu joguei contra vocês e tal. Vou ser sincero, eu gostei mais do que eu joguei com o Peyton do que o Eli. Aí o Eli, pô, não sei o que você tá falando, eu gostei tanto dos nossos jogos, Brady. Aí o Tom Brady foi lá, cara, eu não sei o que tinha naquele capacete prateado, irmão, que tu virava o ninja e começava a jogar bola. Bom demais. Não, as entrevistas foram muito boas, o Marshall Lynch totalmente lesado, né? O Peyton Manning com a camisa do Ole Miss ali, foi uma coisa maravilhosa ali, eu fico imaginando o pessoal no Tennessee, tudo virado, e o pai, né, o Art devia estar orgulhoso de ver o Peyton com a camisa de Ole Miss, porque queria tanto ter visto e falou, que dupla sensacional, acho que transforma